Oi, pessoal. Hoje é sábado, 14 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, está aqui conosco. Seja bem-vindo. Nam tish di sewuth, achievements, strategic infor. Deixe-me começar, porque muitos em nossa audiência estão preocupados com uma nova guerra na Ásia Ocidental entre os Estados Unidos e o Irã, o que, como sabemos, incluiria também Israel. Na minha opinião, isso seria devastador para todas as partes envolvidas. Quando olhamos para a situação atual, os Estados Unidos estão levando muitas armas para a região. Os iranianos, isso não é como a guerra de 12 dias, estão preparados. Eles sabem que um ataque está a caminho. Os israelenses estão preparados. Os americanos estão preparados. Os iranianos estão preparados. Como você vê a situação ali? Como vê um confronto entre os dois lados? Bem, em nível político, tenho que admitir que estou um pouco confuso com toda essa situação. Quero dizer, está claro que o líder de Israel, Netanyahu, está determinado a atacar o Irã e eliminar a capacidade militar iraniana. Devo destacar que o Irã não iniciou nenhum ataque contra Israel, exceto em retaliação a ataques feitos por Israel contra o Irã. A retórica no Ocidente não é muito bem informada, infelizmente, mas basicamente a situação está sendo impulsionada principalmente por Israel e também pelos Estados Unidos. Parece, não posso ter certeza, já que não me considero um observador político profundamente informado, que as coisas não correram bem entre Netanyahu e Trump na reunião muito recente que acabou de terminar. Está claro que Netanyahu queria que os americanos se voltassem contra o Irã novamente. Isso pode muito bem acontecer, considerando todos os sistemas de armas sendo posicionados. Mas parece que Trump, pelo menos, não indicou a Netanyahu que simplesmente iria em frente. O que, novamente, não significa necessariamente que ele não o fará, porque esse homem é extremamente imprevisível. O verdadeiro problema é que os israelenses cometeram o que considero um erro estratégico extraordinário. Vou falar um pouco sobre isso para que seu público entenda o que quero dizer. Esse erro basicamente colocou os iranianos em uma posição em que eles se sentem justificados em atacar cidades israelenses. Antes da situação mais recente, os iranianos eram muito cuidadosos em concentrar seus ataques em instalações militares israelenses. Mas o ataque mais recente dos israelenses foi basicamente uma tentativa, não sei por que eles acreditaram que poderiam fazer isso, mas uma tentativa de provocar um colapso. Esse ataque envolveu um grande número de investidas contra instalações urbanas. O que isso fez foi tornar justificável, e é justificável, por mais triste que seja, em termos de retaliação, que os iranianos passem a focar nas cidades israelenses. Agora, Israel tem várias grandes cidades, mas apenas algumas. É um país pequeno. E como vou mostrar com alguns dos meus slides de apresentação, à medida que a capacidade do Irã com mísseis balísticos aumenta, e ela vai aumentar, e explicarei o que quero dizer com isso em breve, vai se tornar cada vez mais possível para o Irã causar interrupções catastróficas nas áreas urbanas israelenses. Quero dizer, catastrófico. Não será no mesmo nível do que os israelenses fizeram com Gaza, mas de certa forma começará a se aproximar desse tipo de dano e destruição. E claro, as sociedades são organizadas, e quando você causa danos a uma sociedade, não é possível medir toda a extensão disso dizendo, bem, destruímos 20% dos prédios. Se 20% desses prédios estão inseridos em uma estrutura onde estão conectados a 75% dos outros, em termos de suprimentos, relacionamentos, serviços e coisas do tipo, você está paralisando uma sociedade de forma significativa. E o Irã vai ter, se já não tem, a capacidade de fazer isso com Israel.
E isso não vai ser tolerável para os israelenses. Quer dizer, eu não sei o que eles podem fazer a respeito. Acho que eles poderiam retaliar com armas nucleares contra o Irã. Mas isso seria suicídio, porque o Irã tem capacidade de construir armas nucleares e usá-las. É uma coisa os iranianos não prosseguirem na construção de armas nucleares, como dizem que não estão fazendo, e como a inteligência americana parece concordar, mas eles têm a capacidade. E a única maneira de garantir que um país use armas nucleares contra você, se tiver essa capacidade, é usar armas nucleares contra ele. Então é um dilema. É um dilema profundo. É um dilema profundo para o Irã, mas é um dilema igualmente profundo para Israel. E o Irã, é claro, é um país maior. As armas nucleares são enormemente destrutivas, mas você sabe, é preciso usar um número significativo delas se quiser destruir áreas urbanas e ativos militares. E a quantidade de ativos militares e cidades no Irã é tremendamente maior do que a que existe em Israel. Portanto, essa não é uma relação matemática favorável do ponto de vista dos israelenses. Eles, na prática, abriram a porta para um confronto potencialmente muito perigoso e para uma escada de escalada de algum tipo. Mas o maior problema imediato é a ameaça não nuclear que o Irã agora possui e que, previsivelmente, continuará a crescer. Quero dizer, não é apenas o fato de a possuem agora. À medida que o tamanho das forças de mísseis balísticos do Irã cresce, e por tamanho, quero dizer em número, conforme esses números aumentam e a precisão melhora, e eu mostrarei em breve o que significa precisão, isso terá uma importância real. Aliás, os russos estão agora falando sobre ajudar os iranianos a aprimorar sua tecnologia de precisão de mísseis. Parece que esse é um acordo que os russos estão desenvolvendo com os iranianos. E isso será muito significativo, como mostrarei em breve. É claro que a China também poderia optar por fazer o mesmo, pois possui tecnologia avançada de orientação e controle de mísseis, e o Irã está apenas a um pequeno passo de significativamente sua precisão. Quer dizer, ele já possui capacidades técnicas tremendas, mas poderia receber um impulso real da Rússia ou da China. E o aumento na precisão não precisa ser enorme. Como vou descrever, as evidências sugerem que a precisão dos principais mísseis balísticos do Irã, medida, digamos, a partir da guerra de 12 dias, é provavelmente de cerca de 1.000 metros, aproximadamente 1 quilômetro. Quando se tem uma precisão de 1 quilômetro, chegar a 500 metros não é um grande salto. Chegar a 100 metros, isso sim é muito. Mas alcançar 500 metros não é um grande avanço em termos de melhoria tecnológica. E o Irã está em posição de conseguir isso, especialmente com a ajuda dos russos. E assim, à medida que observamos ao longo do tempo, enquanto esse confronto continua, o Irã vai ter mais mísseis, porque está claro que eles entendem que esses mísseis são algo único para o Irã, para que possam ameaçar e manter distância de Israel. E à medida que a orientação e o controle, à medida que a precisão melhora, a eficácia desses mísseis em causar perturbações, possivelmente até paralisar o funcionamento da sociedade civil em Israel, vai aumentar dramaticamente. Portanto, o tempo, o relógio, não está a favor de Israel. E acho que é esse erro estratégico, entre muitos outros erros estratégicos, que agora coloca Israel em uma situação muito ruim, uma que só pode piorar com o tempo e piorar significativamente. Então, por que não começamos com, vamos dar uma olhada no slide 2. Tenho alguns slides simples. O ponto que mencionei anteriormente é que o ataque a Teherã foi um erro estratégico gigantesco. No slide 3, a razão para isso é que ele ultrapassou o limite de ataques a alvos puramente militares para ataques a cidades. Se você for ao slide 4,
tudo o que estamos dizendo é que Israel tem apenas um pequeno número de cidades. Uma combinação de um número maior de mísseis balísticos e maior precisão dará ao Irã, com o tempo, uma alavanca estratégica extraordinária e crescente contra Israel. Portanto, os dois fatores que aumentarão essa curva de pressão sobre a sociedade. O primeiro é óbvio. O número de mísseis vai aumentar. O segundo fator é menos óbvio. É a melhoria na precisão desses mísseis. Basicamente, o que o slide 6 mostra é realmente apenas um slide conceitual. É que pequenos problemas ao desligar o motor do foguete antes que ele atinja uma certa velocidade, ou pequenas diferenças no ângulo em que o foguete está voando quando o motor é desligado, precisam ser reduzidos se você quiser aumentar a precisão do míssil. No final da trajetória, também há erros de desvio causados pela atmosfera. O míssil pode oscilar um pouco, mas esse tipo de erro pode ser reduzido de forma significativa. E as evidências mostram que os iranianos já sabem como fazer isso. Então, o que eles realmente precisam fazer para melhorar significativamente sua precisão, ou seja, passar de cerca de 1.000 metros para 500, é aperfeiçoar o desligamento do motor do foguete no momento certo e garantir que a orientação do míssil no desligamento seja suficientemente precisa. E eles vão receber essa ajuda dos russos, se não mais tarde dos chineses. Portanto, eis se olharmos para a situação, o que sabemos, se formos para o slide 7, é que temos uma estimativa da precisão desses mísseis balísticos a partir do ataque à base aérea de Levaton durante a guerra de outubro de 2024. Eles obviamente queriam causar danos à base. Essa distribuição de ogivas basicamente mostra quais são as capacidades de precisão deles. Quero dizer, uma das ogivas realmente atingiu um prédio e provavelmente destruiu um F-35 que estava dentro. Há muita discussão sobre isso. Esses são eventos probabilísticos. A distribuição que você está vendo aqui é, na verdade, como se estima a precisão dos mísseis balísticos do Irã naquela época. Isso não significa que não possa melhorar. Na verdade, vai melhorar. E isso tem um significado diferente das situações em que as pessoas normalmente se concentram. A possibilidade de a precisão dos mísseis balísticos do Irã se tornar tão alta a ponto de eles conseguirem atingir seletivamente aeronaves, abrigos e coisas do tipo é muito baixa, pelo menos no futuro próximo. As tecnologias envolvidas são extremamente avançadas e serão muito difíceis de implementar, mesmo para um país desenvolvido. E o Irã é um país desenvolvido. A questão é que essas tecnologias são muito difíceis de dominar. No caso dos mísseis balísticos, será complicado de fazer. Na verdade, os mísseis de cruzeiro do Irã, e não estou falando dos drones, quero dizer os mísseis de cruzeiro, demonstraram uma precisão impressionante. A razão é que vimos, no ataque aos campos de petróleo da Arábia Saudita, evidências de que os mísseis de cruzeiro iranianos conseguem travar em um objeto de determinado formato e direcionar-se para o centro desse objeto. Eu poderia mostrar isso em outra discussão. Posso mostrar as evidências disso. Então, os mísseis de cruzeiro são extremamente precisos, mas os mísseis balísticos ainda estão longe disso. Se quisermos entender que tipo de dano os mísseis balísticos poderiam causar em uma área urbana, precisamos compreender que tipo de dano uma explosão pode provocar. Então vamos olhar o slide 8. Não vou entrar em detalhes, mas o slide 8 basicamente mostra as distâncias em que certas quantidades de sobrepressão de explosão de uma bomba de uso geral ocorrem. É uma curva muito geral e qualitativa. Para uma ogiva de 1.000 quilos, provavelmente em torno de 100 metros, você terá cerca de 2 libras por polegada quadrada. Pode ser 120 metros, pode ser 130, mas enfim, vamos dizer aproximadamente isso. A 50 metros, você vai ter talvez 5 libras por polegada quadrada.
E talvez, a cerca de 15 metros, você possa ter mais de 40 libras por polegada quadrada, o que é suficiente para derrubar uma parede de concreto e aço. Então vamos dar uma olhada no próximo slide, apenas para ter uma noção de como pode ser o dano. Vá para o slide 9. Essa é uma imagem de Gaza e estou apenas tentando mostrar o tipo de dano causado por bombas. Estamos olhando através de um buraco na parede de um prédio. Esse buraco provavelmente foi causado pela onda de explosão de uma bomba de aproximadamente 500 ou 1000 quilos que caiu a 50 ou 100 metros de distância. É claro que o impacto depende da resistência da parede, mas é o tipo de dano que se pode esperar a 50 ou 100 metros. Se você olhar para o extremo oposto, pode ver como é o impacto direto em um prédio, que é uma estrutura significativa, reforçada com concreto e aço. A estrutura um pouco à frente dela está danificada, não por um impacto direto, mas por ondas de choque secundárias. Então talvez tenha havido uma bomba ou mais que caíram a 30 ou 40 metros dali. O ponto que estou destacando aqui é que há muitos danos além do local onde a bomba realmente atinge. Esse é o ponto que estou tentando enfatizar. E no lado esquerdo, vemos um prédio cujas paredes externas foram em grande parte destruídas, enquanto o telhado e os andares ainda parecem intactos. Isso provavelmente foi causado por uma explosão a 40 ou 50 metros de distância, e as paredes simplesmente desabaram e foram arremessadas para dentro. É muito dano causado por bombas que nem chegaram a atingir o alvo. Se passarmos para o próximo slide, veremos o interior de um apartamento em Israel. Esse apartamento provavelmente estava a 100 ou 150 metros de uma explosão de míssil balístico de 500 a 1000 quilos. Então era uma boa distância, talvez 50 ou 100 metros. Há muitos danos gerais. Dá para ver que a janela voltada para o exterior foi destruída, e há uma desordem geral no interior. Se a explosão tivesse ocorrido, talvez a metade dessa distância, a parede externa poderia realmente ter sido destruída. Então, se olharmos para o slide 11, este é um exemplo dos danos causados por uma bomba que provavelmente caiu, talvez, não sei, a uns 50 ou 60 metros das paredes desse prédio. Elas simplesmente se estilhaçaram e, claro, o interior foi gravemente danificado. É possível ver indícios de que houve incêndios no prédio, porque incêndios são iniciados quando essas coisas acontecem. Não há ninguém por perto para combater o fogo, porque as pessoas estão feridas ou evacuam, e tende a haver uma destruição enorme. Certo, então temos uma noção do que o dano causa. Vamos para o slide 12. Este é um diagrama simulado de impacto de míssil, e se você olhar no canto superior esquerdo, há uma pequena legenda mostrando o que os diferentes círculos representam. O círculo amarelo externo mostra cerca de 2 libras por polegada quadrada. The outer yellow circle shows you about 2 pounds per square inch. That's the apartment that is the general damage. Esse é o apartamento que apresenta danos gerais por dentro, mas sem que as paredes tenham sido derrubadas. A linha de contorno de 5 psi mostra onde, se uma bomba caísse suficientemente perto, teria causado danos graves às paredes externas do prédio de apartamentos. Talvez não as derrubasse, mas causaria pelo menos danos sérios à superfície. E a curva de 40 psi, que está em vermelho, mostra onde basicamente a estrutura seria derrubada, então causando danos severos ao próprio edifício. Certo, então vamos dar uma olhada. Esta é uma simulação de 100 mísseis com precisão de 1000 metros. Estou presumindo uma ogiva de 1 tonelada, mas 500, meia tonelada, está bem. É tudo hipotético. Dá para ver que se você estivesse atirando em Tel Aviv, e sabemos que os iranianos estavam, um número significativo de ogivas teria caído na área central, o que sabemos que aconteceu. Também sabemos que houve muitos danos no centro de Tel Aviv, embora os israelenses tenham tentado disfarçar.
Mas, se você conversar com alguém que estava lá, essa pessoa dirá que havia danos de bombas por toda parte, muito, muito destrutivos. Um problema real. Os israelenses tentaram minimizar, mas certamente houve uma reação forte da população israelense. Na verdade, eu conjecturo, não sei, que grande parte dessa discussão sobre ficar sem interceptores de mísseis e sobre os interceptores não funcionarem tão bem quanto se afirma é apenas uma cortina de fumaça. Os interceptores de defesa não estavam funcionando muito bem desde o início, e esses mísseis basicamente chegaram sem oposição, em uma primeira aproximação. Pode ter havido algumas interceptações, mas a taxa foi muito baixa, talvez 5%. Eu ficaria muito surpreso se fosse tanto quanto 1 em 10. Eu ficaria muito surpreso se fosse tão alta assim. Então, há uma mitologia que os israelenses têm tentado promover, mas que eles realmente não conseguem esconder de sua população, porque os iranianos mostraram à sua população o que poderia acontecer. E veja, há um grande conjunto de mentiras sendo contadas ao povo israelense e a outras organizações de que as defesas estão simplesmente ficando sem interceptores, ou de que há apenas pequenos problemas nas taxas de interceptação e coisas do tipo, quando na verdade elas nunca foram eficazes. Praticamente a maior parte do que os iranianos dispararam passou. Mas veja, se você só tem uma precisão de 1.000 metros, vai acabar com muitas ogivas caindo no Mediterrâneo, por exemplo. É isso que acontece quando se tem uma arma que não é muito precisa. Agora, o que acontece quando os mesmos 100 mísseis têm uma precisão de 500 metros em vez de 1.000 metros? Isso é mostrado no próximo slide aqui. Bem, as coisas parecem muito piores. Muito piores. Dá para ver que a área central de Tel Aviv recebe pelo menos o dobro da densidade de impactos, o que não é um bom sinal se você for israelense. Agora, é claro, isso é uma simulação com 100 mísseis. Mas o Irã não precisa parar por aí. Com o passar do tempo, o Irã não apenas vai melhorar sua precisão, como também aumentar o número de mísseis que pode lançar. Vamos dar uma olhada nos próximos slides em como seria um ataque com 500 mísseis e precisão de 500 metros. Vamos para o slide 15. Certo, isso mostra o que 500, vê o círculo interno. Você vê esses dois círculos mais ou menos alaranjados. Um representa a precisão. Bem, na verdade, um é a distância de 1.000 metros. Não é a precisão, é apenas 1.000 metros. E o externo é de 2.000 metros. Então você pode ver que uma porcentagem muito grande das ogivas cai na área urbana densamente construída de Tel Aviv. Podemos chegar um pouco mais perto no próximo slide. Vamos para o slide 16. Certo, 16. Este é apenas um close. O motivo de eu ter colocado um close aqui é para que você possa ver os prédios. Vamos observar a densidade dos impactos aqui e tentar entender o que isso significa. Se olharmos para os círculos vermelhos, essas são as áreas dentro das quais a intensidade da explosão da ogiva que chega seria suficiente para derrubar o prédio ou destruir grandes partes dele. Então isso vai ser grave. As linhas azuis mostram onde ocorrerá uma grande quantidade de danos gerais, incluindo nos apartamentos adjacentes. As paredes internas dos apartamentos são destruídas. Incêndios começam em muitos prédios. Pessoas ficam feridas por destroços voadores enquanto tentam sair. E há incêndios de modo geral por toda parte. A linha amarela mostra danos generalizados, janelas quebradas e mais, nas ruas e nos edifícios. Portanto, toda essa área está coberta tanto por danos gerais quanto severos dentro dessa pequena seção. E claro, essa é apenas uma pequena área que selecionei arbitrariamente. Se eu for para o slide 17, posso mostrar como a cidade inteira fica. Nesse caso, a precisão do míssil é mostrada como 500 metros. Is 500 meters. And you can see that the density is so great. Você pode ver que a densidade é tão grande que chega a encobrir as cidades.
Cada um dos pontos vermelhos, lembre-se, causa danos severos a edifícios. Construções de concreto e aço, grandes, fortemente estruturadas, e depois uma quantidade muito grande de danos gerais aos prédios ao redor, incluindo seus interiores. Tel Aviv deixa de ser uma cidade funcional após um ataque como esse. Haifa deixa de ser uma cidade funcional. Beersheba deixa de ser uma cidade funcional. Essas cidades podem ser completamente paralisadas por alguns milhares de mísseis balísticos com precisão de 500 metros. Que pode ter certeza, nos próximos, digamos, 5 anos, o Irã terá, porque Israel não pode impedi-los de construir mísseis balísticos. Israel cannot stop them from building ballistic missiles. They will have I think the outrage. Eles terão o... Bem, acho que a indignação da Rússia e da China não vai, sabe, impedir nada. Haverá muitos materiais disponíveis para o Irã continuar fabricando esses mísseis balísticos. A tecnologia para melhorar a precisão deles já está bem dominada, e tudo o que os iranianos precisam, porque já são um país sofisticado, com capacidades avançadas de engenharia, é de um pouco de ajuda da Rússia ou da China, ou de ambas, para aperfeiçoar esses mísseis até uma precisão de 500 metros. Então estamos falando de um grande problema estratégico que os israelenses trouxeram para si mesmos com esse comportamento agressivo. Então deixe-me passar para o slide 21, porque mencionei algo sobre mentir para o povo israelense. Este é o slide. This is a slide. This is from 1991. Isto é de 1991. Acho que na verdade, pode ter sido na Arábia Saudita, onde os Patriots foram usados para defender o país. Fotografia espetacular. A maioria das pessoas entendeu errado. Na verdade, a Raytheon Corporation tirou grande proveito disso. Quero dizer, vejamos o que está escrito. Quando um sistema faz em combate tudo o que foi projetado para fazer, e mais, isso é prova de desempenho. East Aviation Week and Space Technology. E ocupou 2 páginas inteiras. Mentira total da Raytheon, a empresa que ainda fabrica os Patriots e afirma que eles funcionam quando não funcionam. Esta foto em lapso de tempo. Vamos parar um segundo e entender como uma foto em lapso de tempo funciona. A câmera está focada no horizonte e a abertura fica aberta. Ela não abre e fecha como uma fotografia comum. Ela simplesmente permanece aberta. Quando um interceptador Patriot é lançado, o motor do foguete entra em combustão, e esse motor em chamas parece um ponto de luz. Esse ponto de luz traça uma linha no filme, porque se trata de uma exposição de longa duração. Você pode ver a linha desaparecer nos 2 casos quando o Patriot se apaga. É o fim do voo motorizado. Depois disso, ele voa como uma bala e manobra mudando sua orientação na atmosfera. Agora, está vendo aqueles 2 pontos no céu? Aqueles 2 pontos são as explosões das ogivas do Patriot. Elas não têm nada a ver com a interceptação de um Scud. Novamente, eu poderia até fazer uma palestra separada sobre isso, porque encontramos esse engajamento em uma filmagem de vídeo e o analisamos quadro a quadro. E se de fato eles tivessem atingido o Scud, era o único Scud que entrou, eles erraram com ambas as explosões. O Scud provavelmente era brilhante o suficiente para que devesse ter aparecido como uma espécie de trilha. Em outras palavras, o Scud era brilhante o bastante para que você o visse como uma trilha nessa foto escura. Alguém pegou essa trilha e a apagou. Portanto, essa foto foi conscientemente fraudulenta. Certo. Então, é isso que os israelenses dizem ao próprio povo. É isso que os contratantes americanos dizem aos sauditas, aos poloneses, aos ucranianos e a quem mais for ingênuo o bastante para gastar dinheiro com o sistema deles de defesa antimísseis. Contra aeronaves, é um sistema muito eficaz. Quero deixar isso claro. Você não quer voar contra Patriots se tiver em um avião. Mas como defesa contra mísseis balísticos, é inútil. E sabemos disso também pela Ucrânia. Então o que temos aqui é um exemplo de camadas e mais camadas de fraude que foram impostas às populações de diferentes países e ao contribuinte americano,
porque o contribuinte americano comprou a maioria desses Patriots para todos esses outros países, incluindo Israel e Ucrânia. E o que temos aqui não passa de uma fraude contra o contribuinte americano, o público israelense e a população ucraniana. A Ucrânia, é claro, está em uma situação horrível, porque nós, os americanos, colocamos os ucranianos em uma posição em que o país foi destruído e continuará sendo destruído se não negociar. E mesmo assim, ainda é possível encontrar artigos no New York Times, esse jornal que supostamente é o registro oficial, outro dia mesmo. Eu não deveria rir, porque é algo muito sério. Havia um artigo sobre como Pokrovsky, em Donbas, havia acabado de cair. Pokrovsky caiu há 2 ou 3 meses. E o New York Times só agora está noticiando isso. Quero dizer, isso é um crime. Você tem esses soldados ucranianos incrivelmente corajosos lutando por seu país, pelo que acreditam ser a sobrevivência de sua nação. E eles estão morrendo a uma taxa tremenda. E por nada. Tudo isso poderia ser interrompido simplesmente conduzindo uma negociação realista. Mas a administração, o governo político da Ucrânia, que pessoalmente a melhor analogia que encontro é Hitler, deixando todos aqueles alemães morrerem enquanto os russos cercavam Berlim, quando o melhor a fazer teria sido se render. A guerra já estava perdida. Por que fazer todas essas pessoas morrerem? Claro, eles estavam executando seus próprios cidadãos nas ruas por não lutarem. É esse tipo de fascismo, e é fascismo, que está contribuindo para a completa destruição da Ucrânia. E eu quero dizer destruição completa, porque todos esses soldados morrendo vão causar. A demografia da Ucrânia foi alterada para os próximos 20 anos. Vai haver uma queda incrível na taxa de natalidade. Já está acontecendo. E a Ucrânia pode até mesmo desaparecer como cultura. Eu não acho que isso vá acontecer. Mas todos esses extremistas, essas pessoas que são bandeiristas, esses supremacistas brancos que acham que estão salvando a etnia ucraniana, estão, na verdade, destruindo-a. Então temos toda essa complexidade acontecendo no mundo diante de nós. E a liderança política cínica da OTAN e também dos Estados Unidos está resultando em algo extraordinário. Quero dizer, eu simplesmente não consigo, fico fora de mim quando penso na perda de vidas na Ucrânia sem motivo algum. E apenas negociem. Parem de tentar se tornar um inimigo existencial dos russos. Apenas vivam ao lado deles e parem com essa matança inacreditável, porque os russos vão acabar com isso de qualquer forma. E eles podem encerrar isso simplesmente chegando a um entendimento, ou podem encerrar basicamente destruindo completamente a Ucrânia como um estado viável, o que, infelizmente, é o que acho que vai acontecer. Enfim. Desculpe por ter mudado de assunto assim, mas é realmente, sabe, do ponto de vista de um tecnólogo como eu, que também, é claro, se preocupa profundamente com a violência no mundo e suas consequências negativas. Quero dizer, eu simplesmente olho com desespero. Embora, você sabe, essa conversa seja de certo modo muito simples. Eu ilustrei os diagramas. Levou bastante tempo para montá-los. Eu não os peguei prontos. Demorei um pouco porque queria torná-los compreensíveis, para que você pudesse olhar para eles e visualizar. Eu te dizendo, 500 metros de CEP, sabe? E daí? Mas quando você vê isso disposto em um mapa, começa a entender quais são as consequências, porque somos basicamente animais visuais. Toda a nossa capacidade de aprender se baseia em habilidades visuais. E as abstrações vêm depois disso. Então, é basicamente isso que tenho a compartilhar sobre essa questão em particular, sobre essas questões. Ted, pelo que você viu até agora do governo Trump, parece que existe algum tipo de problema de confiança entre o governo Netanyahu e o governo Trump.
Porque toda vez que Netanyahu veio aos Estados Unidos para falar diretamente com Donald Trump, quando você olha a mídia israelense, eles basicamente dizem que Netanyahu não confia em Steve Witkoff e Jared Kushner. É por isso que ele foi aos Estados Unidos para falar diretamente com Trump. O que é isso? E outra coisa que me deixa muito curioso, quero saber o que você entende disso. A mídia israelense está dizendo que se os Estados Unidos não atacarem o Irã, então Israel terá que fazê-lo, mesmo que isso fosse suicida. O que é isso? Bem, acho que já mencionei isso. Eu cresci em uma comunidade judaica de imigrantes nos Estados Unidos. Meus pais não eram imigrantes, mas eram filhos de imigrantes. A maioria das pessoas, embora não todas, eram judeus da Europa Oriental. Muitos deles tinham números tatuados nos braços, então haviam estado em campos de concentração. Havia muitos judeus ortodoxos naquela comunidade. Eu nunca me senti à vontade com isso. Minha esposa é católica. Quero dizer, eu não evitava pessoas judias, mas sabe, simplesmente não vejo uma ameaça. Nem todo mundo que não é judeu representa uma ameaça. Mas é assim que essas pessoas veem o mundo. Elas realmente o veem dessa forma. E até certo ponto, isso é compreensível, dadas as experiências pessoais que tiveram. Quer dizer, tem que ser assim. Qualquer pessoa que olhe para aquelas experiências horríveis não precisa ser judeu para entender o que foi o Holocausto. Quero dizer, todo tipo de gente sofreu de forma inacreditável nas mãos desses supremacistas brancos insanos que chamamos de nazistas. Mas essas pessoas, especialmente os ortodoxos, bem, sabe, eu estava entre eles porque minha mãe queria que eu tivesse uma educação judaica. Eu resisti, mas tinha uma mãe amorosa e ela não era autoritária. Ainda assim, eu ia tentar ajudar, não queria desobedecê-la. Então convivi bastante com essas pessoas. E elas são basicamente racistas. Não têm consideração por ninguém além delas mesmas. Na verdade, não têm consideração por quem não concorda com a visão de mundo delas. Então, se você estiver entre eles e não concordar com essa visão de mundo, também será excomungado. Você será rejeitado nessa sociedade. Um subgrupo mais extremo dessas pessoas assumiu a liderança política de Israel. Quero dizer, essas pessoas se referem aos palestinos como sub-humanos. Como alguém pode fazer isso, a menos que haja algo errado consigo, a menos que tenha algum tipo de senso extraordinariamente distorcido da própria humanidade em relação aos outros? Agora, eu não entendo a política israelense. Vou ser absolutamente claro com você sobre isso. Já estive em Israel algumas vezes, não acho que voltarei, mas já estive lá. E tenho muitos amigos lá. Ainda tenho amigos lá que estão sofrendo enormemente porque vivem em uma sociedade que está cometendo assassinatos em massa, e eles não concordam com isso, mas não há nada que possam fazer. Então não é todo mundo. Mas a sociedade definitivamente se degradou em uma sociedade fascista. Não há dúvida sobre isso. Basta que uma porcentagem significativa das pessoas concorde com o assassinato para que a sociedade seja basicamente fascista. Sabe, nem todo mundo na Alemanha nazista era antissemita, mas havia pessoas suficientes que eram, e pessoas suficientes que tinham medo, porque isso podia custar a sua vida, a vida de toda a sua família. Então você simplesmente ficava na sua. E se você fosse uma dessas pessoas em cima do muro, não necessariamente alguém com convicções fortes, é fácil adotar uma crença porque é conveniente. E assim, aquela sociedade brutal, que era extraordinariamente brutal, conseguiu realmente esmagar qualquer grupo de pessoas. Fossem eles, sabe, apenas católicos que estavam indignados com o que viam, ou ciganos, ou pessoas com deficiência, ou pessoas homossexuais. Tudo isso fazia parte de uma estrutura cultural que não foi instigada por todos, mas por pessoas o suficiente para que aqueles que poderiam se opor ficassem com medo ou incapazes de fazer diferença. E isso existe em Israel agora.
Então não vejo isso como algo muito diferente da Alemanha fascista. Não vejo. Quando vejo soldados, quero dizer, tenho muitos amigos que são soldados israelenses. Todo israelense que você conhece já foi soldado, porque é um país que precisa ter pessoas de todas as idades. Eu não conheço nenhum deles que atiraria em uma criança sendo um atirador de elite. Nenhum deles. Se eu conhecesse, nunca mais falaria com essa pessoa. Mas essas pessoas jamais participariam de algo assim. Então alguém está fazendo isso, e algum oficial comandante está permitindo, e as pessoas que trabalham sob o comando deles estão fazendo isso. Isso é cultural. É mais do que apenas uma quebra de disciplina. É horrível para mim ver isso acontecendo em um país que eu antes achava que valia a pena ajudar. E sabe, como eu digo, ainda tenho muitos amigos. Não sou contra essas pessoas, mas é que talvez eu esteja envolvido demais nisso. Como minha esposa diz, eu simplesmente estou envolvido demais nisso. Eu cresci com isso. E simplesmente eu não aguento. Isso realmente me deixa mal, literalmente. Então essa é a situação que vejo em Israel. É uma declaração pessoal. Não é uma análise sofisticada de quem é quem e do que é o quê. Mas acho que descreve o ambiente cultural geral que se abateu sobre essa sociedade, que ainda tem muitas coisas boas, alto nível intelectual, sabedoria tremenda entre aqueles que refletem. Sabe, as tradições judaicas são realmente extraordinárias de muitas maneiras, assim como o Islã é extraordinário. Quando você conversa com um estudioso islâmico, os insights que pode obter dessas pessoas são notáveis. E sabe, tudo isso foi deturpado além do que se pode acreditar. Isso simplesmente me enoja. Enfim. Ted, antes de encerrar, quero mencionar o que Sikorski, sabe, o polonês, você o conhece, disse depois do sabático. Obrigado, América. Aqui está o que Sikorski disse na Conferência de Segurança de Munique sobre o confronto entre a OTAN e a Rússia. Muito bem. Nós nos juntamos à OTAN para a defesa comum. Então, de certo modo, há uma resposta simples. Se eles cruzarem a fronteira e começarem a matar cidadãos da OTAN, cidadãos poloneses, esperaríamos que o Conselho do Atlântico Norte se reunisse e ativasse o plano de contingência. E depois disso, o plano é muito simples. Nós vencemos, eles perdem. We win, they lose. Bem, acho que ele está certo em certo nível. Mas eu acho que, na verdade, é você que perde, eles que ganham. Mas eles não vão fazer isso, porque os russos não têm interesse. O que os russos estão fazendo? Bem, quero dizer, eu assisti a um seminário em Stanford. A Universidade de Stanford entrou em colapso como instituição independente. Na verdade, eu adoraria fazer um programa sobre o Centro de Segurança Internacional da Universidade de Stanford, porque é muito interessante como essa instituição acadêmica entrou em colapso total. Mas sabe, você fica lá ouvindo essas pessoas falando sobre a Rússia perdendo a guerra. Nenhuma delas faz nada. Quero dizer, elas não leem nada. Essas pessoas deveriam ser estudiosos. E se você observar a situação, eles não estão falando apenas sobre a Rússia perder a guerra, mas há um cara lá. Ele vai, na verdade, dirigir o Instituto Freeman Spalding. O nome dele é Colin Cool, e ele está falando lá, dizendo que o melhor exército da Europa agora é o exército ucraniano, que foi destruído. Certamente, os soldados do exército ucraniano são extraordinariamente corajosos. Eles já não são tão bem treinados, porque todos os mais bem treinados estão mortos. A maioria dos bem treinados está morta, e eles estão morrendo a uma taxa impressionante. A situação em relação à capacidade de combate da Ucrânia é que eles estão em desvantagem numérica e de armamento, algo entre 5-1 e 10-1 em termos de artilharia, veículos blindados e coisas do tipo. Agora, ninguém que olhe para as estatísticas dessa guerra negaria, até o New York Times, aquele jornal de desinformação,
publicou artigos sobre o fato de que o número de projéteis de artilharia disponíveis para os ucranianos é 5 ou 10 vezes menor. O número de peças de artilharia também é menor. Agora, se você se senta e diz que há 2 exércitos modernos lutando entre si, e um deles tem 10 vezes o poder de artilharia do outro, como é possível que aquele com 10 vezes o poder de artilharia tenha 10 vezes mais perdas em relação ao outro? Como isso é possível? Quando você observa esse tipo de guerra, um historiador militar diria que 70 até 80% das baixas são causadas por artilharia de longo alcance. Porque o que a artilharia de longo alcance é usada para fazer nessa situação é o seguinte: você tem um local defendido. Você não quer enviar seu próprio pessoal contra um local defendido sem antes enfraquecê-lo, por assim dizer. Então você o cobre com fogo de artilharia e também com bombardeios aéreos, sobre os quais, é claro, os russos têm controle total do espaço aéreo. Eles têm bombas de 3.000 quilos, 1.500 quilos, você sabe, FAB 1.500. Bombas de 500 quilos, que podem ser lançadas com precisão de dezenas de metros. Dezenas de metros é praticamente zero com bombas tão destrutivas. E você está me dizendo que nesta guerra, esses caras têm 10 vezes mais baixas do que o outro lado? Esse homem não faz a menor ideia do que está falando. Nenhuma. Ele é um completo idiota, ou um completo tolo, ou um completo mentiroso. Porque se ele está mentindo para o próprio povo, e eu acho que o povo polonês é mais excelente do que isso. He's lying to his own people, and I think the Polish people are much smarter than this. I've been to Poland. In fact, I'll be in Poland, in Warsaw. Na verdade, estarei na Polônia, em Varsóvia, dando uma palestra ainda este ano. O povo polonês sabe o que está acontecendo, e o governo deles não está lhes prestando um bom serviço neste momento. O Sr. Sikorski certamente também não está lhes prestando um bom serviço. A OTAN é um perigo para a paz na Europa. E quando digo Europa, refiro-me tanto à Europa Ocidental quanto à Europa Oriental. Sua liderança está inventando ameaças que não existem. Eles estão falando em militarizar, em aumentar seus orçamentos militares. A Alemanha está no meio de um colapso de desindustrialização. Eles não têm acesso à energia barata de que precisam para manter a indústria pesada, e estão se desindustrializando a uma taxa impressionante. O Reino Unido está quase, você sabe, pronto para declarar falência. As coisas estão indo muito mal por lá. E eles querem pegar 5% ou 10% da renda nacional e construir armas. Isso vai significar um corte de 10% ou 15% nos programas sociais, porque os programas sociais representam metade do orçamento atual. Se você tira 10% do orçamento total, isso vai ser, sabe, 20% dos programas sociais. Do que essas pessoas estão falando? Acham que suas populações vão ficar paradas e permitir isso? Não deveriam. Tudo isso para que esses caras possam construir armas que enriquecem os grandes industrialistas, empobrecem o país, fazem a saúde da população piorar, reduzem as oportunidades de educação e impedem o desenvolvimento do talento nacional. Tudo porque inventaram essa ficção completa de que os russos estão chegando, os russos estão chegando. É ridículo. The Russians are coming, the Russians are coming. It's ridiculous. The Russians want a secure border. Os russos querem uma fronteira segura, o que não é diferente do que a Polônia deveria querer, e tem o direito de esperar. Os poloneses têm o direito de esperar uma fronteira segura. Eu apoiaria isso. Mas essa ideia de que os russos estão chegando, quando não há absolutamente nenhuma evidência disso, é ridícula. Você está prestando um desserviço ao seu povo. A Polônia é um país realmente pobre. Eu comi em um dos melhores restaurantes de Varsóvia. Foi uma refeição extraordinária, e para mim custou quase nada. Meu amigo que me levou lá, eu insisti em pagar, porque cobrir aquela refeição representaria uma grande parte da renda dele. E para mim não foi nada. Isso porque o país é muito pobre. Por que você faria isso com seu próprio país? É algo incrível para mim. Então, acho que o Sr. Sikorski precisa ser reavaliado, e a população deveria parar de aceitar esse absurdo. Sim, claro. Muito obrigado.
Sou tão politicamente sofisticado quanto as comédias de Stanford. Você acha que esses políticos são realmente tão sofisticados assim? No, I think they're not. Não, acho que não. Na verdade, tenho pensado na ideia de fazer um. Eu não gosto muito de participar de podcasts que me tenham como foco, porque não quero entrar nessa coisa de ego. Mas acontece que tenho muitas experiências pessoais que despertam o interesse das pessoas, e acho que elas têm elementos que podem ensinar algo. Também tenho bastante experiência em oferecer apoio, quando trabalhei no governo, a tomadores de decisão, políticos e militares de alto escalão do governo dos Estados Unidos. E tenho muitas histórias que as pessoas achariam interessantes, histórias realmente interessantes. And they are really interesting stories, like the chief of naval operations. O chefe de operações navais, para quem eu era conselheiro, não sabia que o laser de raios-x, a superarma que deu início à iniciativa de defesa estratégica, exigia a detonação de uma arma nuclear no espaço. Eu disse isso a ele. Foi como um esquete do Monty Python. Quando descrevi o que havia acontecido, ele disse o quê? Dr. Postol, o que o senhor disse? Literalmente foi como um esquete do Monty Python. Ele disse senhor. Sabe, ele era um sujeito pequeno. Então eu disse, senhor, não, é preciso detonar uma arma nuclear para obter os feixes. Ele disse, sério? Eu respondi, senhor, uma arma nuclear. Ele disse, tem certeza? Quero dizer, foi exatamente. Ele ficou atônito. I mean, it was just like that. He was stunned. He had already gone to the president with this idea that the Ele já tinha ido ao presidente com essa ideia sobre o laser de raios-x, porque havia sido mal informado por um idiota que depois foi promovido a almirante. Um capitão da marinha chamado Linton Brooks, que fazia parte da equipe de negociação do novo START, certo? Agora quero dizer, acho que essa é uma história interessante. Porque veja só, esse cara, o chefe, esse sujeito, tinha mais força sob seu comando que qualquer outro país do mundo. A marinha é maior. Temos uma força aérea e um corpo de fuzileiros navais maiores. E ele não sabia o fato mais básico sobre o que o país havia decidido fazer. Ele foi até o presidente Reagan e defendeu a ideia porque estava mal informado e não tinha sabedoria suficiente. because he was misinformed and didn't have enough wisdom. I mean, I was briefing him regularly. He could have. Quer dizer, eu o informava regularmente. Ele poderia ter me mandado um bilhete e eu teria subido de 4 para chegar ao escritório dele, o que eu normalmente fazia. Tenho slides de algumas das apresentações que às vezes mostro para as pessoas, sabe? Que eu já limpei, porque nenhum deles é mais classificado de qualquer forma. Mas se você acha que esses caras de alto escalão sabem todos o que estão fazendo, alguns sabem. Alguns são realmente impressionantes. E o Ray McGovern, meu velho amigo, com quem eu pego no pé pessoalmente, gosto de brincar com ele. Afinal, ele é irlandês. Mas sabe, o Ray é tão cuidadoso. E eu sei, tenho certeza de que ele estava no governo. Mas essas outras pessoas, você não consegue dizer nada a elas. A última pessoa com quem conversaram é a sabedoria que elas têm. E você vê isso em Stanford agora, porque todos esses personagens estiveram no governo. Então, uma delas está falando sobre o F-35, agora indo para a OTAN. Alguns países da OTAN finalmente estão comprando F-35s. Ela não sabia que os F-35s comprados pela Força Aérea dos Estados Unidos no último ano não têm radares, porque os chineses cortaram o fornecimento de galho. E o arseneto de galho é o material crítico necessário nesses radares, porque são radares de varredura eletrônica que usam módulos de transmissão e recepção de arseneto de galho. Então eles tiveram que colocar pesos para que os pilotos pudessem pelo menos treinar nos F-35 sem radares. Mas esses não são aviões de combate. Ela está realmente feliz que a OTAN vai comprar um monte deles agora. De onde? É incrível. Quero dizer, veja essa pessoa. Ela deveria ser uma estudiosa respeitada. Ela foi vice de Jane Stoltenberg, essa mulher. Certo? Agora, não preciso nem falar sobre Jane Stoltenberg, mas vamos ao mais novo líder brilhante da OTAN, Mark Rutte. Ele é outro Sikorsky, fazendo declarações. Aliás,
Quando o carteiro chega à sua casa, você deveria estar ciente de que ele pode negociar a venda da sua casa sem que você saiba, porque foi isso que Mark Rutte fez com a Groenlândia. Ele negociou a Groenlândia com os Estados Unidos, com Trump, quando não tinha nada a ver com a decisão da Dinamarca. Esse é o cara que supervisiona as obrigações da Dinamarca na OTAN. Claro, eles são um grupo de palhaços. Esses caras são uma piada. Stanford tem um grupo de piadas particularmente espetacular, sabe? E eles têm status de corpo docente. Essa universidade que afirma ter padrões não tem nenhum. University that claims to have standards has none. Oh, by the way, I should say, I'm about to file a complaint. Aliás, devo dizer que estou prestes a registrar uma reclamação porque fui acusado de causar uma interrupção no seminário de Stanford. Quando eu estava saindo, fui abordado por um grupo de brutamontes que me disseram que eu nunca mais poderia voltar a um seminário de Stanford depois daquele último. Tenho a transcrição e o áudio do seminário, porque costumo gravar essas coisas quando participo. Não há nenhuma evidência de qualquer tipo de perturbação. Estou enviando isso ao reitor de Stanford. Vai ser interessante ver se algo acontece, mas minha previsão é que eles vão se esquivar. Eles não têm padrões para interrupções, nem padrões de supervisão de qualquer tipo para suas normas acadêmicas ou de conduta. É isso que está acontecendo lá. Esses são os padrões acadêmicos nas universidades americanas. Bem, não em Stanford, não são todas as universidades. Muito obrigado, Tage. É um grande prazer tê-lo aqui. Conte sua por Scotch aprender com você. Okay, well, thanks for Certo, bem, obrigado por me receber. Cuide-se. Tchau.